besta do mar, besta da terra, no capítulo 13, fala de ceifa no capítulo 14, fala de flagelos no capítulo 15, uma série de coisas difíceis. Para nós, assim, ler a Bíblia é muito mais fácil ler as cartas, ler as narrativas, do que as visões apocalípticas. Então, raras são as vezes em que a gente medita nas visões apocalípticas, não é? Porque elas não são comuns para nós. Eu preciso destacar que elas eram mais comuns nos dias de João. Havia um gênero literário que passou a ser comum a partir do segundo século antes de Cristo, entre os judeus. E João vai escrever de maneira parecida com esse estilo de literatura. Mas certamente não é comum para nós, tá? Talvez seja empolgante para quem gosta de literatura fantástica, a gente fala, ou de filme de ficção científica, não é? Mas mesmo assim, é um livro diferente, cujo significado não nos parece claro de imediato. Tá? Então é um livro difícil. E não é só difícil para nós, existe uma variedade de interpretações, até entre estudiosos especialistas. Por exemplo, há quem interprete o livro como sendo uma história do mundo do início ao fim. Essa é a interpretação historicista. Ela era mais comum no passado, hoje em dia ela não é muito comum, tá? Mas é uma maneira de abordar Apocalipse. Isto é, a visão historicista diz que a Apocalipse seria um retrato da história de acontecimentos desde a primeira vinda de Jesus Cristo até o final do mundo. Mas tem uma série de furos nesse tipo de interpretação. Existem aqueles que acham que Apocalipse narra muito o que aconteceu no primeiro século, culminando com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Essa é uma visão preterista, isto é, que diz respeito ao pretérito, ao passado, o que já aconteceu. Então, alguns estudiosos acham que culminando na vitória de Jesus Cristo. Bem, eu estou dando todas essas explicações para vocês entenderem que até os especialistas têm dificuldade. Tá? Até eles, às vezes, optam por diferentes interpretações. E a gente aqui, tanto eu como o reverendo Bruno, vamos explicar para vocês algumas coisas, mas essa introdução é para dizer que é um livro desafiador para leigo e para estudioso, não é? Diante disso, eu tenho que dizer assim, então por que a gente tem que estudar, se ele é tão difícil assim? Eu coloquei, no entanto, faz parte das escrituras. E a escritura, a própria escritura diz que toda ela é útil para a nossa edificação. Útil para ensino, para correção, para repreensão, para educação na justiça. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Então Apocalipse também é útil para a nossa edificação. E a gente não deve achar que esse livro tem que ficar de lado dos nossos estudos. Portanto, a gente deve estudar Apocalipse, embora devamos abordar com esse livro com humildade, isto é, reconhecendo que tem coisas que não são fáceis. Quando você lê Apocalipse, seja devocionalmente em casa ou em culto doméstico com a sua família, o que eu espero que você faça é dizer assim, ó, eu não sei explicar tudo, mas eu creio que isso é palavra de Deus. Então eu quero entender pelo menos algumas coisas gerais desse livro para que ele seja menos estranho a mim. Esse é um dos propósitos principais desse nosso estudo, tá? Não só de hoje, mas do restante das quintas-feiras em que a gente vai estudar Apocalipse. Não é que a gente vá esgotar tudo, como eu falei, mas dar algumas diretrizes gerais para ajudar vocês a ler esse livro e não ter tanta estranheza, tá bom? Então, é um livro difícil, sem dúvida, não só para leigo, como para estudioso, mas é escritura sagrada, então é para nossa edificação. E se é para nossa edificação, então a gente tem que abordá-lo com cautela, mas com a ousadia de que o Espírito de Deus pode nos iluminar para o entendimento dele. Ok? A pergunta que eu faço é, mas por que Deus usa
visões apocalípticas, né? Eu coloquei um desenho aí apenas para ilustrar o tipo de coisa que a gente vê. Cavaleiros, bestas que têm corpo de uma coisa. Por exemplo, tem gafanhoto que parece cavalo com cauda de escorpião e cara de ser humano. Você fala, meu Deus, que mistura. Por que que Deus usa esse tipo de visão apocalíptica? Eu quero parar aqui um pouquinho e explicar para vocês que essa é uma pergunta justa. Uma pergunta justa porque esse tipo de gênero literário é estranho para nós, tá? Mas como eu disse, ele era mais comum nos dias de João, e além de ser mais comum nos dias de João, ele oferece uma maneira diferente de ensinar. Por exemplo, enquanto narrativas contam histórias que nos ajudam a gravar enredo e cartas apresentam princípios através de argumentos lógicos, literatura apocalíptica nos dão imagens que gravam no nosso consciente imaginário. Então, literatura apocalíptica tem que ser entendida como tendo um efeito diferente de evangelhos, por exemplo, ou do livro de Atos, ou de cartas. O efeito de literatura apocalíptica é de lançar uma imagem que grave e comunique ideias através de imagens impressionantes, tá? Literatura apocalíptica é isso. Inclusive, olha só, o texto que a gente leu descreve Jesus Cristo ressurreto de uma forma bem estranha. Olha como Jesus ressurreto é descrito a partir do versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Primeira coisa é que ele parece velhinho, mas não é essa a ideia, não é? Branco aqui é a ideia de ser esplendoroso, cheio de luz, tá? Ah, e de beleza também. Os olhos como chama de fogo, né? Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas, então é uma voz que impressiona. Além de beleza, de brilho, ele é estrondoso. Na sua mão direita tem 7 estrelas e da sua boca sai uma espada. Pensa bem, isso não é o tipo de imagem que a gente imaginaria de Jesus Cristo ressurreto. Se eu falasse para você assim, então, quando você for morar no céu, você vai ver Jesus. Não é essa a imagem que você tem de Jesus. Definitivamente não é essa a imagem. Porque essa imagem aqui, ela causa espanto. Ela causa espanto. A gente não consegue imaginar como é que o Jesus, homem, ressurreto, que está à destra de Deus, tem uma espada saindo da boca dele. Não é? Mas isso comunica a ideia de que a sua palavra é espada mais cortante do que uma espada de 2 gumes, né? Sua palavra, ela penetra o nosso interior. Mas eu tô destacando isso aqui para você compreender que a primeira visão que João tem é do revelador, Jesus Cristo. E ela não é uma visão comum. Ele poderia ter visto Jesus Cristo ressurreto à destra de Deus do jeito que Estevão viu. Estevão, lá em Atos, viu a Jesus Cristo ressurreto. Mas não há nenhuma evidência de que ele tenha visto algo apocalíptico. Ele teve uma visão muito mais próxima de literalidade. Essa descrição aqui não é uma descrição do formato de Jesus Cristo ressurreto, tá? Isso aqui é uma descrição, como eu falei, apocalíptica, que tem como intenção causar uma impressão. Tanto é que causou em João. Olha a reação dele no versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas. Olha só, essa visão é uma visão tão impressionante que João fica
temeroso ao ponto de cair como se ele tivesse desmaiado. Ele é tremendamente impactado pela visão de Jesus Cristo. Ele cai como que morto e o que Jesus Cristo faz? Ele o conforta, dizendo, não tenha medo. Eu não apareci aqui para te apavorar. Eu vim trazer uma visão confortadora, tá? Então, o que eu estou querendo dizer nesse primeiro momento é que visões apocalípticas, elas têm uma maneira diferente de comunicar verdades. Se histórias como dos evangelhos, de Atos, traçam um enredo e cartas apresentam verdades através de argumentos lógicos, a literatura apocalíptica apresenta imagens que impressionam, imagens que comunicam algumas coisas. Veja, essa imagem aqui, sem que você tenha que interpretar detalhe por detalhe, é fácil dizer que essa imagem comunica um Cristo glorioso. O Cristo ressurreto é cheio de esplendor, ele é cheio de glória, ele é impressionante. Tá? Ele é impressionante. Enquanto pessoas às vezes falam de eu tive uma visão de Jesus Cristo, João, quando teve uma visão de Jesus Cristo, não foi nada tranquilo, né? Quando pessoas alegam ter visões de Jesus como se fosse a coisa mais normal do mundo, João vai dizer, olha, eu vi e foi assustador. Que literatura apocalíptica promove esse tipo de impressão. Tá? Então, quando eu coloquei o slide assim, por que visões apocalípticas? A gente precisa entender que Deus nos ensina através de diferentes tipos de literatura. Por exemplo, não é verdade que descrever orações não tem o mesmo impacto de ler orações como nos Salmos? Um texto que fala, quando você orar, você tem que orar assim, tem que orar assim, tem que orar assim, tem que orar assim. É muito bom, é didático, mas quando você lê as orações dos salmistas, você se identifica com elas. Quando você lê as canções dos salmistas, você se identifica com elas. Porque os salmos vão apelar muito para os seus sentimentos. Não é? Assim como narrativas apelam para o seu entendimento de história, de enredo. E como eu falei, há cartas para nossa lógica de raciocínio. Então, assim, tipos diferentes de literatura na escritura têm propósitos distintos. E Apocalipse tem um propósito diferente de ensinar verdades com outra ferramenta. Por mais que ela seja estranha para nós, ela tem validade e a gente não deve descartá-la como se ela fosse inútil ou como se ela fosse menos importante, tá bom? Então, essa introdução é para colocar a gente num caminho do porquê que Deus usa tipos diferentes de literatura. Eu quero agora colocar o slide e depois desse próximo slide fazer uma pausa. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Uma coisa importante que a gente tem que entender acerca de Apocalipse é o seu contexto histórico. E eu queria falar um pouquinho dele, sem gastar muito tempo, mas é importante. E aí, depois desse slide, a gente vai fazer uma primeira pausa para perguntas ou comentários, né? O contexto histórico de Apocalipse é um livro escrito por João quando ele foi alvo de perseguição, tá? Então, olha lá, Apocalipse 1:9, a gente leu há pouco isso, né? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isto é por causa do que eu preguei que eu fui exilado. Então, João está lá, ele é companheiro dos seus leitores na tribulação. E por que ele está na tribulação? Por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Então, esse é um momento em que João está passando por perseguição. Então é legal que a gente fale um pouquinho
no final do primeiro século, João provavelmente escreveu isso aqui na década de 90 do primeiro século, houve perseguição sob o imperador romano Domiciano, e cristãos sofreram com essa perseguição. A maioria dos estudiosos entende que esse foi o tempo em que João escreveu o Apocalipse. Inclusive, Apocalipse fala muito de mártires. Quer ver? Ó? Abre em Apocalipse 7, eu vou ler o versículo 14. Apocalipse 7, versículo 14. O texto fala assim: respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A ideia de que por causa da tribulação eles morreram. Eles estão. A pergunta do versículo 13 é: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Eles vieram da tribulação. É uma visão dos que estão na presença de Deus. E quem são eles? Eles são pessoas que morreram por causa da tribulação. Olha o versículo 9, ainda do capítulo 7. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E aí o versículo 13, um dos anciãos pergunta, quem são? E aí eu digo, Senhor, tu sabes. E aí ele explica, eles são os que vêm da grande tribulação, quer dizer, eles morreram por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, tá? Então o contexto é um contexto de sofrimento. E esse sofrimento não era só de alguns, eram de vários. Por isso, Jesus que está revelando essas coisas, o Apocalipse significa a revelação, né? Então, essa revelação de Jesus Cristo é para ser comunicada por João às 7 igrejas na Ásia Menor. Tá lá no versículo 4, veja só, João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia. E essas 7 igrejas, agora eu estou voltando no capítulo 1, tá? Volta para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia. E essas 7 igrejas são enumeradas, são listadas lá no versículo 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? Então, essas 7 igrejas da Ásia Menor, elas carecem de encorajamento. Jesus está querendo que João escreva isso da parte de Deus. Olha só como é que Deus é apresentado nos versículos 5 e 6. Perdão, nos versículos 4 e 5. Fala assim: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Essa é uma descrição trinitária, diferente do que a gente está acostumada. Mas fala daquele que é desde o princípio, está falando de Deus Pai, fala de 7 espíritos. Você fala assim, por que 7 espíritos? A gente vai ver que quando João menciona o número 7, ele quer falar de plenitude. É o espírito que vem em plenitude. Então aqui a ideia de essa revelação vem do Espírito Santo de Deus e vem da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Essas coisas que eu estou falando para você, João, fala para as igrejas. Fala para as igrejas, elas precisam ouvir isso, tá? Eles, os cristãos das igrejas, careciam de perseverança para vencerem. Veja capítulo 2, é um versículo famoso, verso 10. Olha só. 2:10 fala assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, esse é um verso bem conhecido. É um verso que explica o tom com o qual João escreve. João está encorajando fiéis que estão sofrendo. Por isso que quando ele escreve as 7 igrejas, estão nos capítulos 2 e 3, João repete uma frase que Jesus Cristo lhe disse.
Ao vencedor dar-lhe-ei alguma coisa. Ao vencedor. O tempo todo é ao vencedor. Essa frase se repete a cada carta que João escreve em nome de Jesus para as 7 igrejas. Ao vencedor. Por quê? É a ideia de triunfar em meio ao sofrimento. Então, Apocalipse, ela foi escrita, essa revelação foi escrita num contexto de uma igreja que sofria, mas de uma igreja que deveria ser encorajada a perseverar, sabendo que sua vitória seria certa. Portanto, eu termino esse slide dizendo assim: Apocalipse era uma palavra pastoral para os dias de João. Apocalipse não deve ser lido de forma futurista. O que eu quero dizer com isso? Apocalipse não deve ser lido como um livro só sobre coisas que ainda vão acontecer. Porque quando a gente lê desse jeito, os que leram esse livro no primeiro século não tiveram nenhum tipo de aplicação. Se Apocalipse diz respeito às coisas que só vão acontecer, então quem leu, as 7 igrejas que receberam cartas, não aprenderam quase nada. Por quê? Porque quem interpreta de maneira futurista acha que as cartas às 7 igrejas, dos capítulos 2 e 3, foram para as igrejas. Mas do 4 em diante, é só coisa que vai acontecer. E o que eu vou tentar explicar para vocês, não só hoje, mas ao longo dos próximos estudos, eu e o reverendo Bruno vamos mostrar isso. As visões que aparecem do capítulo 4 em diante, na verdade, são visões que contam a história de Deus, de todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Não é só coisas que vão acontecer, mas coisas que já aconteceram, ainda acontecem e vão acontecer. Tá? Inclusive, olha o que está lá no capítulo 1, volta de novo no capítulo 1, olha o que está dito no versículo... onde que está? Vou achar aqui, que fala sobre as coisas do porvir. Versículo 19 fala disso, né? Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Mas, na verdade, o que eu queria era o texto que fala... versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ele está comunicando coisas sobre o tempo próximo, tá? Ele está falando essas coisas para encorajar as pessoas que estão ouvindo. Então, não é só sobre coisas que irão acontecer, mas coisas que já aconteceriam lá para os fiéis e que certamente também aconteceram e vão acontecer. Então, João fala de coisas não só do porvir, mas coisas para os fiéis que estavam lendo essa profecia pela primeira vez, ok? Eu acho que é legal a gente fazer uma pausa aqui e explicar, talvez mediante respostas, alguma coisa que não tenha ficado clara. Se você tem alguma pergunta ou algum comentário a fazer, nós estamos começando, mas é importante a gente abrir espaço para ouvir vocês. E, reverendo Bruno, me ajude se tiver perguntas fora daqui, tá bom? Lá no YouTube ou coisa do tipo, tá? Então, a Bruna levantou a mão. Bruna, abra o seu microfone, por favor, e pode perguntar. Boa noite, pastor, tudo bem? Tudo bem, Bruna. Uma dúvida. Fala, eu acho que no texto menciona, não tenho certeza, que era para todas as nações, certo? Uhum. Naquela época, todas as nações tinham ciência? Eles estavam sofrendo? Ok, não. A ideia de todas as nações, então deixa eu explicar melhor. A revelação é para todas as nações, mas não significa que todas as nações estavam ouvindo essa comunicação. Fiéis de todas as nações estavam padecendo, sim, Bruna.
tá? Mas todas Certo. as nações em que sentido? Ali, debaixo da perseguição no Império Romano. Domiciano foi um imperador romano que estava trazendo algum tipo de opressão sobre cristãos no final do primeiro século. Esse é o contexto mais provável de Apocalipse. Então, nesse contexto, fiéis de lugares diferentes estavam sofrendo, tá? Então, a ideia aqui é que Apocalipse seja um conforto primeiro para aquelas igrejas, mas aquelas igrejas, as 7 que a gente mencionou, são representativas da igreja ao redor do mundo. Uma das coisas que a gente vai ver ao longo dos nossos estudos é que Apocalipse repete várias vezes a ideia de universalidade, de toda tribo, povo, língua e nação, né? Repetindo isso. Uhum. O próprio número 7 é um número que aponta para universalidade. Tá bom? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta como você esperava. A ideia das nações é que os que são fiéis e que estavam dentro ali do Império Romano, o Evangelho, por enquanto, só tinha chegado ali, eles estavam sofrendo, mesmo sendo de diferentes nações. E João escreve primeiramente para aquelas igrejas que ficam na região da Ásia Menor, seria a atual Turquia, hoje é o leste da Turquia, tá? Mas que eram representativas da Igreja de Cristo que estava padecendo. Respondi a sua pergunta, Bruno? Responder sim, pastor. A minha única dúvida é assim, é que era concentrado mais por lá mesmo. Mas na minha cabeça, assim, talvez eu estou imaginando demais, eu fico pensando pessoas de outros países, por exemplo, vai aqui Brasil, Tá, aquela então vamos época. lá. Naquela época, o evangelho ainda não tinha chegado a lugares distantes do mundo. No entanto, pelo Ah, fato de ter uma aplicabilidade universal lá, ele tem uma aplicabilidade universal hoje. O que ah, era universal naqueles dias, Bruna, era menor do que o que é universal hoje. Mas o tá. princípio de universalidade se aplica lá e se aplica aqui. Tá bom? Entendi. Ok? Perfeito. Muito obrigada. Nada. Quem mais levantou a mão? Gilson, você levantou a mão aí? Eu achei que eu tivesse visto outras pessoas, mas. Leide, a dona Leide levantou e depois o Gilson. Isso. Querida Leide, você tem uma pergunta a fazer ou não? Tem que abrir o microfone. Peraí. Abra o seu microfone aí. Abriu? Aê! Tá. Abriu! Fale. Então, na verdade, assim, não é bem uma pergunta, né? É Ok? mais Um comentário. um comentário, né? Que eu, vendo o que o senhor falou sobre o livro de Apocalipse, o quanto ele é difícil de entender, o quanto nós necessitamos, que eu vejo que é muito raro um pastor ou qualquer outra pessoa, sei lá, falar sobre o livro de Apocalipse na igreja, né? É bem aquele choque, né? E aqui na minha Bíblia, que eu estou olhando, observando, tem uma passagem que eu achei interessante que fala também que o Apocalipse ele revela coisas importantíssimas e consoladoras sobre o fim dos tempos Uhum, para que creem no Salvador Jesus. E também uhum. ele alerta e admoesta os que ainda não aceitaram como Jesus como seu Senhor e Salvador. E que a palavra de Deus, ela permanece e é eterna até a gente ganhar almas a Cristo. Então, Leide, vamos fazer algumas colocações à luz do que você leu aí. Até porque as interpretações são diversas. Você está lendo Uhum. uma interpretação aí. O que a gente vai aprender lendo Apocalipse? Que Apocalipse fala de tribulação para aqueles que são Sim. fiéis, mas fala de juízo sobre aqueles que não se rendem ao senhorio de Jesus Sim. Cristo. Então, Sim. haverá esses dois tons bem diferentes. Um sofrimento que é trazido sobre cristãos por causa do nome de Cristo e um sofrimento de penalidade que cai sobre os descrentes porque não se submetem ao senhorio de Jesus, tá? Então,
ele não é necessariamente um livro de evangelização, no sentido mais técnico da palavra, talvez, mas a gente deveria dizer assim, é um livro de testemunho e consolo para aqueles que estão se submetendo ao senhorio de Jesus Cristo. Tá? Então, entenda assim, ó, nos dias de perseguição, normalmente as pessoas não se rendem a Jesus Cristo, a não ser que elas realmente estejam transformadas pelo Espírito. Em dias de perseguição, Leide, não tem cristianismo nominal. Não tem. Entendeu? Em dias de calmaria tem cristianismo nominal. Gente que se diz cristão, mas é de boca para fora, não experimentou transformação real do espírito. Mas em dias de perseguição não tem. Então as pessoas que estavam seguindo a Jesus realmente haviam sido transformadas pelo espírito, mas estavam doendo, estavam machucadas pela tribulação, pelas angústias, pela dificuldade que o cristianismo experimentou no primeiro século, e principalmente durante o reinado de Domiciano, o governo dele. Então, essa palavra é uma palavra de encorajamento acima de tudo. E é isso que é legal a gente falar. Se é de encorajamento, então a primeira lição que eu estou trazendo para a gente é a seguinte, de que não devemos olhar para esse livro como sendo digamos assim, a chave do segredo sobre o futuro. Ele não fala só de coisas que vão acontecer. Porque se for falar só de coisas que vão acontecer, então não teve aplicabilidade nenhuma para quem sofreu lá no primeiro século. Não. A João fala de coisas que estão acontecendo, mas que já aconteceram e que hão de acontecer. Essa é a ideia importante, tá? Que a gente precisa destacar aqui, ok? Gilson, você tinha levantado a mão e depois, se tiver, reverendo Bruno, alguma palavra no YouTube lá, a gente tenta responder. Não, pastor, eu estou satisfeito, porque na verdade o comentário que eu ia fazer, a pergunta, o senhor já acabou de responder, com essa questão do Apocalipse. Tranquilo. Joia, maravilha. Reverendo Bruno, tem alguma coisa lá no YouTube? Tem, Rev. Tem uma pergunta, na verdade, no Facebook aqui, que o Gilson falou. Sim. Tá aí no chat. Chat, vamos lá. Ok, então veja só. O Alex Rodrigues perguntou assim, mas João não fala para a igreja até o capítulo 5 apenas, e após isso seria só as revelações? Então veja, a pergunta do Alex é porque o Alex foi treinado a pensar que a visão de Apocalipse, ela é compartimentalizada. O que eu vou tentar explicar, e eu não vou conseguir explicar tudo hoje, Alex, é que não é a igreja apenas, ela não é confortada apenas com parte de Apocalipse. Apocalipse é inteiro escrito para o conforto da igreja de Jesus Cristo, uma igreja que estava debaixo de sofrimento. Como é que normalmente a explicação futurista explica Apocalipse, Alex? Talvez você tenha recebido esse tipo de instrução. É que o capítulo 1 seriam as coisas que aconteceram, os capítulos 2 e 3 que estavam acontecendo nos dias de João, e do 4 em diante seriam as revelações futuras. Então eles dividem Apocalipse entre aquilo que João tinha visto, aquilo que era para colocar para as igrejas presente e aquilo que seria visto lá na frente. Aconteceria lá na frente, que seria do capítulo 4 até o final de Apocalipse. E essa interpretação, Alex, é tirada do versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, que são e que hão de acontecer. O problema é que isso dá a ideia de que Apocalipse não tinha validade, como eu falei, para os fiéis daqueles dias. Tá? Quando a gente tem uma explicação preterista ou futurista, isto é, tudo aconteceu no passado, ou quase tudo vai acontecer no futuro, então as gerações que ficam no meio do caminho não têm nenhuma aplicação. Imagina que eu dissesse assim para vocês, Apocalipse é uma descrição de tudo que aconteceu no primeiro século até a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Então, para nós vai ser só curiosidade, a gente só vai ler uma história que é curiosa, mas não fala mais pra gente, porque aconteceu lá atrás. Se eu falo assim, isso aqui vai acontecer nos últimos anos antes da vinda de Jesus, a verdade é que quem não estiver nesses últimos anos antes da vinda de Jesus não vai ser para eles, né? Não vai ter uma aplicabilidade mais prática
porque seria uma descrição só do que vai acontecer na última geração. Então, seja na primeira geração ou na última geração, se você restringe a esses períodos, quem vive entre a primeira e a última geração não tem aplicabilidade. Por isso que é melhor a gente ler Apocalipse como sendo um livro que retrata o que Deus faz ao longo da história para conforto do seu povo. Tá? A Cleusa perguntou assim, a Mariane perguntou, as observações de Jesus para 7 igrejas podem ser aplicadas para as igrejas do dia de hoje? Sim, Mariane, contanto que a gente entenda que tem coisas específicas da igreja lá e a gente tem que entender os princípios colocados. Então, por exemplo, Jesus Cristo louva aqueles que rejeitam falso ensino, ele critica aqueles que sucumbem a falso ensino, ele critica aqueles que abandonam o primeiro amor, ele ataca aqueles que abrigam falsos profetas, né? Quer dizer, uma série de princípios que são válidos para as igrejas de hoje também, tá? A Cleusa perguntou, por favor, explicar o versículo 1, 7, 18. Eu não sei se eu entendi direito. 1, 7, 18. Bem, se são do primeiro capítulo, então é a revelação de Jesus Cristo, e eles... O versículo 7 fala, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram. Aqui é uma descrição da vinda de Jesus Cristo como sendo uma vinda portentosa. Uma das coisas que, infelizmente, Cleusa, evangélicos aprenderam e que acaba confundindo a mente deles, é que a vinda de Jesus Cristo, ou algumas coisas antes da vinda de Jesus Cristo, seriam silenciosas, né? Não existe vinda silenciosa. Jesus nunca vem silenciosamente. Sempre quando vem tem trombeta, tem anúncio, é tudo assim bastante, bem declaratória, né? E aqui o versículo 7 fala, ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até os seus inimigos. E no 18, fala daquele que esteve morto, mas reviveu e tem as chaves da morte do inferno, isto é, ele é aquele que lança no lugar de juízo os que não se sujeitam a ele. Tá? Espero que seja esses versos que você tenha perguntado. Mariane pergunta assim, podemos falar que as simbologias usadas por Apocalipse de João foram para facilitar a compreensão, uma vez que eram visões inexplicáveis? Bem, as simbologias, eu vou falar delas daqui a pouco, então eu não vou responder muito. Basta eu dizer o seguinte, Mariane, quando Deus revela desse jeito a João, ele está fazendo algo parecido com as parábolas. Quando Jesus Cristo foi perguntado, por que o senhor ensina por parábolas? Ele deu uma resposta que tem muito crente que não sabe. Tem muito crente que acha assim, é porque Jesus Cristo era um ótimo pedagogo e queria trazer ilustrações maravilhosas. Não, não é nada disso. Ele disse que era para esconder de uns e para esclarecer para outros. Quer dizer, as parábolas teriam um efeito de esconder algumas coisas de uns e revelar a outros. Apocalipse é parecido, para alguns é estranhíssimo, mas para aqueles que creem em Cristo tem que ser palavra de conforto, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. As perguntas vão chover, Apocalipse é o livro que todo mundo tem mais curiosidade. Então o reverendo Bruno está colocando aqui pergunta após pergunta, né? Então, Apocalipse foi escrito antes da queda de Jerusalém ou depois? Muda o entendimento conforme a época que foi escrito? Sim, Gilson, muda o entendimento. Meu entendimento, na verdade, é da grande maioria dos estudiosos, é que foi escrito depois da queda de Jerusalém, e por isso faz sentido falar para uma igreja que sofre, e não a judeus somente que sofreriam a tribulação que redundaria na destruição de Jerusalém. Tá? A revelação o Charles pergunta, a revelação de Apocalipse foi escrita de uma vez ou por partes? Bem, é possível que ela tenha sido escrita gradativamente, mas ela foi escrita conforme as visões foram dadas a João, tá? Então é possível, mas isso não altera o sentido do que João está transcrevendo, tá bom? Ok, pessoal,
Vamos voltar aqui e depois a gente para outro momento de perguntas. O que eu vou compartilhar com vocês agora é simples, como eu falei, a gente não vai dar todo o mapa da coisa agora, mas algumas lições importantes eu acho precisam ser colocadas aqui. Vamos lá. Falar um pouquinho desse gênero literário, eu já falei, mas eu quero falar um pouquinho mais. Há visões apocalípticas, profecias e cartas, né? Então, capítulos 2 e 3 tem cartas. Ao longo de Apocalipse, o livro é chamado de profecia. No capítulo 19, isso fica explícito. Mas o que mais tem em Apocalipse é a chamada literatura apocalíptica, são as visões apocalípticas. E essa é a mais desafiadora para nós. Então, o que seria isso? Primeiro, João não está inventando isso. Como eu disse, já era uma literatura comum entre os judeus nos 2 séculos que antecederam a vinda de Jesus. Mas mais do que isso, literatura apocalíptica aparece no Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Daniel ele é dividido basicamente em 2 partes. Do capítulo 1 até o 6 tem narrativas históricas, é a parte mais conhecida de Daniel. Do 7 até o 12 são visões apocalípticas. Então, esse é o tipo de literatura que se tornou comum em Daniel. Ezequiel também tem trechos apocalípticos. Zacarias, a partir do capítulo 9, tem trechos apocalípticos. E como eu falei, se tornou muito comum a partir do 200 antes de Cristo. Por que é interessante eu destacar isso? Porque literatura apocalíptica foi proferida em tempos de grande opressão, quando o povo de Deus está debaixo, está sendo oprimido, que é o caso do cativeiro babilônico. Daniel e Ezequiel são profetas dos dias do cativeiro babilônico. E Zacarias é logo depois do cativeiro, mas num tempo em que os moradores lá da Samaria, né, de Samaria, estão oprimindo os judeus que voltaram do cativeiro. Então, a literatura apocalíptica, curiosamente, aparece num contexto de bastante dificuldade. É a maneira que Deus usa. É como se fosse assim uma injeção de ânimo através de imagens marcantes. Não é? Em tempos de sofrimento, de perseguição, ao invés de uma historinha bonitinha, com lição de moral, eles recebem imagens impactantes. Inclusive, eu falo no segundo ponto aqui, que são imagens fantásticas, não é? Pensa bem, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Uma mulher vestida com o sol, o que é isso? Né? Gafanhotos com cauda de escorpião e rosto de homem. São algumas imagens assim que são estranhas para nós, tá? Mas eu coloquei assim, de novo batendo naquela tecla que eu já falei, não se trata prioritariamente de uma visão futura, mas de uma visão gloriosa do presente rumo ao futuro, tá? João quer que haja a expectativa do reino consumado, mas ele está falando de coisas que valem para o tempo presente, ok? Alguns princípios hermenêuticos, e eu não vou abordar todos, tá? Eu reservei alguns para o estudo da quinta-feira que vem, o reverendo Bruno vai explorar outras coisas também, então não tem tudo aqui. Aqui é só o comecinho, porque eu quero em doses homeopáticas, tá? 2 princípios hermenêuticos eu quero chamar a atenção para a gente guardar à medida que a gente estuda Apocalipse. O primeiro deles, eu coloquei assim, ó. Trata-se de uma visão simbólica que Jesus notificou a João. O que eu quero dizer com visão simbólica? A gente precisa ler Apocalipse como sendo repleto de símbolos, porque o próprio livro de Apocalipse diz isso. Ele dá a dica para você interpretá-lo. Veja que no final do nosso capítulo, no versículo 20, fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, é os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O próprio Jesus interpreta que candeeiros e estrelas são os anjos, no caso aqui os guardiões, os pastores, os líderes da igreja e as igrejas. Então Jesus interpretou, ele falou de candeeiro e estrela e deu significado a elas. O que isso explica pra gente? Que as imagens de Apocalipse não devem ser entendidas como sendo literais. Isto é, quando tem um gafanhoto
com rabo de escorpião e rosto de gente, não é para você imaginar um monstro de ficção científica ou de filme de terror, tá? Mas simboliza coisas, porque Apocalipse usa esse tipo de linguagem o tempo todo. Inclusive, tem uma palavra no grego que é legal a gente aprender. No versículo 1, diz assim, que a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse verbo, notificou, no grego, semaino, é o verbo que está relacionado à palavra sinal. Sinal, tá? Semeion, que no Evangelho de João aponta para os milagres de Jesus. Então, quando João narra os milagres de Jesus, ele chama os milagres de sinais. A palavra grega é semeion. E aqui ele usa o verbo que está relacionado ao substantivo sinal. Então, é como se o versículo 1 dissesse assim, que Jesus simbolizou ao seu servo João, ou sinalizou ao seu servo João. Tá? É uma linguagem bem parecida com aquela que eu li no começo de Daniel, capítulo 2. Daniel recebeu uma revelação de Deus e ele vai passar essa revelação a Nabucodonosor. E a revelação era de uma estátua com diferentes metais. Significa que a estátua deve ser entendida literalmente? Não, ela significa coisas diferentes. Tanto é que os 4 tipos de metais significam diferentes reinos. E no final do sonho de Nabucodonosor, tinha uma pedrinha que foi cortada não por mãos humanas, que vem e destrói essa imagem, para mostrar o triunfo do reino de Deus sobre os reinos humanos. Então, a visão ou o sonho de Nabucodonosor tem um significado. A imagem, ela é simbólica de um significado. Mesma coisa com o Apocalipse. Jesus está nos dando no primeiro capítulo, no versículo 1 e no versículo 20, dicas de como é que você deve interpretar. Então, exemplo. A Apocalipse usa muito números e os seus múltiplos, 7, 12, 6. O que são esses números? Eles têm significado simbólico. 7, por exemplo, dá a ideia de completude, né? de abrangência, é aquilo que acontece na criação. Deus criou em 7 dias, completo. Então 7 representa alguma coisa que está completa. Não é curioso que a marca da besta seja 666? É porque não é completa. Ela é humana. Ela é uma tentativa de ser uma oposição a Deus, mas ela não é completa, ela não é vinda de Deus. A marca da besta tem um número simbólico que representa um esforço humano para superar o reino de Cristo. 12 é um número que aparece bastante em Apocalipse. Fala dos 24 anciãos, né? Falam dos 144 mil. Lembra desse número? Você já ouviu 144 mil outras vezes. Por quê? 12 mil de cada uma das 12 tribos. É a ideia de abrangência. Deus salvando gente de toda parte. As 12 tribos é a ideia de totalidade do povo de Deus. Deus dividiu o povo em 12 tribos. Então, a totalidade representa, 12 representa essa totalidade. Então, os números são repletos de símbolo. E a gente vai ver isso ao longo de Apocalipse. Então, eu coloquei aqui, isso eu tirei de um autor chamado Gregory Beale. Ele fala assim, o princípio não é interprete de maneira literal, a não ser que seja impossível. Ele diz o contrário. Interprete simbolicamente, a menos que seja forçado a interpretar literalmente. Por exemplo, em Apocalipse 20, fala que a Deus prendeu a Satanás com uma corrente. Bem, Satanás é um ser espiritual. Você não prende com uma corrente de metal. Então é claro que quando está falando isso, está falando de deter o seu avanço, mas usando símbolos. E o símbolo de detenção é corrente. Então, Apocalipse está repleto disso. E a gente tem que, então, aprender a entender que essas imagens oferecem símbolos para a gente.
Alguns mais fáceis de entender, outros um pouco mais difíceis. Mas Apocalipse tem que ser lido como sendo uma visão simbólica, tá? Segundo princípio hermenêutico, atentar para o todo ao invés de focalizar no detalhe. Os detalhes, né, oferecem efeito dramático, mas a visão inteira é que dá o sentido. O que eu quero dizer é o seguinte, antes do que você focar em cada detalhe, você tem que aprender a olhar para a impressão que a imagem causa. Quando a gente leu aqui a visão que João teve de Jesus Cristo, você não precisa dizer assim, pastor, o que significa olhos como chama de fogo? Significa que ele consome os homens? O que significa os pés semelhantes ao bronze polido? Por que bronze? O que significa na mão ele tinha 7 estrelas? Aqui ele explica isso, né, mais adiante. Mas tem certas coisas da imagem de Jesus que talvez a gente não tenha a explicação tão clara. Eu quero te dar uma dica. Mesmo quando você não souber explicar cada detalhe, a gente tem que aprender a ler Apocalipse como trazendo imagens inteiras. Imagens inteiras que dão uma impressão, que causam uma impressão. Inclusive, eu coloquei uma ilustração que eu aprendi alguns anos atrás e que eu acho muito útil. A ler Apocalipse é semelhante à maneira da gente apreciar pintura impressionista. Para quem gosta de arte, Eduardo, você é o cara agora para nos ajudar aqui. A pintura impressionista de gente como Monet, né? Monet é um pintor impressionista famoso, não é? Ele vai pintar de um jeito que quando a gente olha de perto parece borrado. Parece um monte de traços meio bruscos do pincel. Você fala, nossa, esse cara aqui não é tão bom assim, como é que ele é famoso? Mas quando você dá uns 3, 4 passos para trás, você olha para a pintura e você fala, olha só, é um jardim, aqui é uma ponte. Pintura impressionista é assim. A gente não aprecia ela de perto, a gente aprecia ela de longe. Então, essa é uma ilustração de como é que a gente lê Apocalipse. Antes do que ficar assim, desejoso de entender detalhezinho por detalhezinho, e normalmente a gente é super curioso, aprenda a ler Apocalipse como trazendo imagens. O todo deve ganhar proeminência sobre os detalhes, tá bom? Os detalhes, eles impressionam, né? Eles têm esse efeito dramático. Pensa bem, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Você fala, nossa, que coisa assustadora. Exatamente. A ideia não é explicar o que é cada chifre, tá? Tem gente que vai ficar tentando adivinhar os 10 chifres, sabe o que é a União Europeia, porque são 10 países que dominam. Não é isso. Ela não foi dada para isso. Você tem que entender a impressão que ela causa, tá? É isso que é importante quando a gente lê literatura apocalíptica. Antes do que focalizar nos detalhes, a gente tem que gastar tempo entendendo o todo e a imagem que isso comunica. Por último, e aí a gente abre para perguntas, algumas lições que a gente vai ver aqui estudando Apocalipse. Lição aos sofredores, não é? 2 lições importantes que eu quero destacar hoje e eu vou terminar com isso. Primeira, soberania de Deus e sofrimento da igreja. O sofrimento da igreja combina com a trajetória de Cristo enquanto cordeiro que foi imolado. Lá em Apocalipse 5, Jesus Cristo é apresentado como cordeiro. Sofrer é a norma da experiência cristã na presente era. Não evidencia abandono de Deus, mas confirma a nossa união com Cristo. Então, a primeira coisa que os fiéis que leem Apocalipse têm que aprender é que a soberania de Deus, ela faz com que o nosso sofrimento seja motivo de identificação com Cristo e não um sofrimento fortuito. Por isso que Apocalipse dá muito valor aos mártires, aqueles que sofrem porque testificam de Jesus. O próprio João falou aqui, eu estou aqui por causa do testemunho de Jesus, isto é, aquilo que eu tenho falado de Cristo. Tá? Então, uma das lições importantes é que Deus não desperdiça o sofrimento da igreja.
E o leitor de Apocalipse tem que entender isso. Por exemplo, tem momentos que parece assustador. Fala assim que a besta do mar e os seus súditos lutaram contra os santos e os venceram. Aí você fala, a igreja de Jesus Cristo perdeu? A ideia de os venceram é eles foram mortos. Mas uma das coisas que a gente vai aprender é que essa morte não é em vão. Porque o contraponto dessa primeira lição é a soberania de Deus e vitória de Cristo. Olha que legal. No mesmo capítulo 5 de Apocalipse, Jesus não só é apresentado como cordeiro, mas ele é apresentado como leão. E esse faz um contraponto. Por quê? Porque leão dá a ideia de força. Se cordeiro é a ideia de ser imolado, né? De sofrimento, o leão é a ideia de vitória. Ninguém doma o leão. A ideia de que ele é indomável, tá? Ele triunfa sobre os inimigos. Então a visão de Apocalipse não é apenas de sofrimento, mas é uma visão do reino. Olha o versículo 9 de novo, do texto que a gente leu. Ele fala assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos. Ele é irmão na tribulação, no reino e na perseverança. Quer dizer, na tribulação é fácil entender sofrimento, mas no reino dá a ideia daquilo que avança, aquilo que cresce, tá? E esse é o contraponto animador. Então, o livro de Apocalipse é um livro sobre sofrimento, mas também sobre triunfo, sobre vitória. Se alguém te perguntar assim, não entendo o Apocalipse, como é que você explica Apocalipse para mim? Em poucas palavras, é um livro escrito para sofredores acerca da vitória de Jesus Cristo. Apocalipse é um livro escrito para sofredores acerca da vitória de Jesus Cristo. É isso que é Apocalipse, em poucas palavras, tá? Inclusive, deixa eu dar falar uma curiosidade para você. A palavra vencedor ou vitória, vence, vitória, vencedor, aparece mais em Apocalipse do que no resto do Novo Testamento todo. E é de lá que a gente tira a marca de tênis Nike. Nike vem do verbo nikao, que é vencer. É por isso que os marqueteiros colocaram lá num tênis esportista o nome grego, né? A ideia de vitorioso é aquele que vence, tá? Então, uma das coisas que João mais vai repetir é de que o povo de Deus é um povo vencedor. E olha que eles estão sofrendo, mas eles são vencedores. Por quê? Porque eles se identificam com Cristo não só no seu sofrimento, mas também na sua vitória. Apocalipse é um livro sobre a vitória de Cristo Jesus para confortar os sofredores, tá bom? Essa introdução é apenas para dar alguns tons. Tem muita coisa que eu queria falar e eu não falei ainda, que eu reservei para outros estudos. Eu só estou introduzindo, tá bom? Vale a pena a gente segurar para aprender, como eu falei, tijolinho por tijolinho. O Eduardo perguntou aqui, o Apocalipse são estudos para entendermos a apostasia? Eduardo, apostasia é apenas uma das coisas que acontece como evidência de realidades escatológicas, não é? A apostasia é o abandono da verdade de Deus. Isso acontece por parte de pessoas que deixam, mas não é a única coisa. Veja só, tanto Jesus nos evangelhos quanto o apóstolo Paulo falaram de apostasia, falaram de tribulação, falaram de homem da iniquidade ou anticristo, para a ideia de que existem sinais que apontam para a oposição ao povo de Deus. Mas eles também falaram de outros sinais, falaram de guerras, terremotos, fomes, pestes, que também são sinais que apontam um mundo debaixo do juízo de Deus. Existem sinais que mostram a graça de Deus. Por exemplo, mais adiante, a gente vai falar do evangelho sendo levado a todas as nações. Apocalipse fala um monte disso. Isso é um sinal da graça de Deus, que é escatologicamente mostrada
no livro de Apocalipse, como no restante do Novo Testamento. Então tem muita coisa, tá? Apocalipse não é só falar de apostasia. Apostasia é apenas um dos sinais escatológicos do tempo do fim. Mas o que eu quis colocar para vocês hoje são alguns contornos gerais de Apocalipse e a gente vai aumentar o nosso entendimento aí em outras quintas-feiras, tá bom? Reverendo Bruno, algo para complementar, querido? Será muito bem-vindo. Não, Heavy, não tenho nada que complementar, não. Maravilha. Então vamos para comentários ou perguntas antes da gente encerrar. Gilson, pode falar, querido. Pastora, eu só queria comentar que nós, às vezes, temos dificuldade para entender o livro de Apocalipse, mas parece que até o próprio Lutero teve dificuldade para entender e aceitar o livro de Apocalipse, porque ele alegava que o livro de Apocalipse não revelava Jesus explicitamente, né? E tinha um problema na época de Lutero, porque a Igreja Católica usava o livro para assustar as pessoas. Então, de certa maneira, acho que ele tinha uma certa... não tinha muita empatia com o livro, talvez por causa disso. Gilson, o que eu vou tentar mostrar na próxima quinta-feira, eu guardei isso, eu não vou mostrar agora, é que tem muito de evangelho em Apocalipse. E se Lutero teve dificuldade de entender, é porque ele não estava tão bem treinado em literatura apocalíptica. Assim como ele, por exemplo, estudou muito mais os poéticos e as cartas paulinas. Então ele extraiu muito da doutrina evangélica dele, do estudo de Romanos, de Gálatas, de Salmos, que foram os livros que ele mais estudou. Mas o que eu vou tentar mostrar é que o mesmo evangelho que ele descobriu em Romanos está em Apocalipse também. Só que eu preciso agora me calar, que isso fica para a próxima quinta-feira, tá bom? Ok, mais alguém com perguntas? Ou comentários? Parece que não. Então tá bom. O que eu falei hoje não tem muito mistério, mas é para tentar desmistificar algumas coisas de Apocalipse, tá bom? Reverendo Bruno, você pode nos conduzir em oração para a gente encerrar, então, querido? Certamente, reverendo. Oremos então. Bondoso Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor nos faz contemplar tantas riquezas da tua bondade, principalmente, ó Deus, quando olhamos para as formas como o Senhor escolheu para nos instruir, são tão ricas, são tão variadas, todo tipo de linguagem. O Senhor é o Deus que fala, o Senhor falou conosco, o Senhor não nos deixa nas trevas, e nós te agradecemos por essa riqueza de variedade que mostra a multiformidade da tua graça dispensada a nós. Ó Deus, que o nosso coração se alegre disso, se alegre em saber que o Senhor é sublime, é criativo. Obrigado, Deus, porque o Senhor aguça a nossa compreensão de diversas formas, com imagens, com símbolos, com palavras diretas, com exortações. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Que a tua igreja possa se beneficiar disso e venha a se beneficiar disso. Obrigado porque nós podemos aprender sobre a tua soberania, o teu controle absoluto sobre tudo e principalmente sobre a vitória do Senhor. Caminhar contigo é verdadeiramente ser vitorioso por causa de Cristo e não por causa de nós mesmos. Somos gratos ao Senhor por isso, pela tua obra consumada, porque podemos andar nesse mundo com confiança, olhando para o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo quanto o Senhor fez por nós, e em teu nome nós oramos agradecidos. Amém. Muito bom, queridos. Então agora vamos liberar o microfone de todo mundo.